Hoje, 8 de abril, nós estamos com o docente da Universidade Federal Fluminense, Marcelo Badaró. O professor conduziu o debate no seminário sindical promovido pela PUF-PR com o tema Sindicalismo na Era Petista e Conjuntura Atual do Movimento Sindical. Professor, eu queria que você começasse falando qual é o cenário político na época que começaram a surgir as primeiras associações dos professores. As primeiras associações docentes de professores de instituições de ensino superior surgiram no final da década de 70, ou antigas associações foram ressignificadas, reapropriadas no final da década de 70 e início dos anos 80, no contexto da ditadura militar, nos últimos anos da ditadura militar, numa época de crise econômica e especialmente na fase em que emergiu, com greves, com grandes mobilizações, emergiu o chamado novo sindicalismo. Então, as associações docentes e a ANDES, a Associação Nacional de Docentes de Ensino Superior, são filhas do novo sindicalismo. Nos primeiros 10 anos dessa organização docente, quais foram os principais direitos adquiridos em relação à universidade? As lutas do movimento docente, desde o início, foram lutas tanto por garantias trabalhistas para os professores e as professoras, quanto por um projeto de universidade. Então, na primeira década de existência dessas lutas, o que se conquistou, especialmente nas instituições públicas, foram planos de cargos e salários, planos de carreira, né, isonômicos nas instituições federais, a isonomia entre os professores de todas as instituições, e direitos no sentido da sua incorporação a regras próprias no serviço público, nas instituições federais, o regime jurídico único. O movimento conseguiu inscrever alguns dos princípios do seu projeto de universidade na Constituição de 88. Por exemplo, a ideia da gratuidade do ensino público em todos os níveis, a ideia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como sendo a marca característica de uma instituição universitária, e a ideia da autonomia administrativa, financeira e didático-pedagógica das instituições universitárias como uma característica própria que lhe permitia ter capacidade de responder aos desafios de ser uma instituição que produz, ensina, produz conhecimento científico original e ensina esse conhecimento no nível superior. Durante o debate, o professor falou da necessidade de uma reestruturação da organização sindical. Qual que é esse desafio da classe trabalhadora se reorganizar? Não apenas o ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes, já que a partir de 88 os servidores públicos tiveram o direito de se sindicalizar, as suas associações se transformaram no Sindicato Nacional de Docentes, mas nós criamos também centrais sindicais. A mais significativa delas, expressão das lutas do novo sindicalismo, a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Depois disso, outras centrais sindicais surgiram. A CUT foi fundada em 83 e na década de 80 outras foram surgindo. O fato é que nos anos 90, todo o processo de ataques aos direitos dos trabalhadores, conduzido por governos que implementaram políticas neoliberais e também, né, nas empresas, pelo capital, através do seu processo de reestruturação produtiva, empurraram esse sindicalismo combativo da década de 80 para posições mais defensivas, né? E esse sindicalismo foi se transformando nesse processo. Com a chegada do governo Lula, em 2003, mesmo esse setor mais combativo, a CUT, que já vinha se transformando aí ao longo dos anos 90, deixou em grande medida de cumprir o papel de representação dos interesses dos trabalhadores e passou a ser quase que um braço do governo no meio sindical. Isso abriu a necessidade e abriu um processo de reorganização dos trabalhadores que a gente pode dizer, apesar de já termos vivido aí mais de 10 anos, né, dessa experiência, ainda está dando os seus primeiros passos. E por que é importante essa reorganização na categoria docente? Uhum. O sindicalismo mais próximo ao governo hoje é um obstáculo na categoria docente para que a gente possa retomar conquistas na direção do projeto de universidade que a gente defende. Desde os anos 90, a gente tem visto aí um desmonte do sentido público da universidade, um processo de privatização, não pela venda direta das universidades públicas, mas de privatização da lógica de gestão da universidade e de fragmentação desse trabalho universitário, quebrando aquela ideia da indissociabilidade do ensino, da pesquisa, da extensão, né, que era quase que a nossa marca e medida de qualidade do trabalho universitário.
um sindicalismo que apoia medidas governamentais que atacam esses princípios e esse projeto de universidade não nos serve. Obrigada, professor Badaró. O debate completo os professores podem acessar no site da PUF. Acesse lá e confira.